Shalom, 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 queridos de Deus e do Senhor Jesus. Aqui seu amigo Joaldo Almeida, entrando ao vivo para a nossa última aula da matéria Batalha Espiritual. Esses primeiros 5 minutos aí, esperando o nosso público chegar, as pessoas que nos acompanham, os alunos da escola, aqueles, claro, que vão poder assistir a aula ao vivo. E se você está assistindo essa aula depois, então também seja bem-vindo. As pessoas que forem chegando aí, quero dar aquele alerta que eu dei na última aula, vai chegando e vai digitando aí nos comentários presente, aí assume sua lista de presença aí, e aí você já diz aí, estou aqui, pastor, presente. Então dá aí um presente aí para eu saber que você está aí. A gente vai usar esses primeiros 5 minutos para que nós possamos Ciene Araújo, presente, bem-vinda, Ciene. Priscila, bem-vinda. Cadê o gatinho? Beijo no gatinho. Ao presente aí. Nossa aula de hoje, uma grande expectativa, muitas pessoas aí esperando. Thelma, bem-vinda. Dá o presente aí, Thelma. O Baitaba, povo lindo de Baitaba. Olha aí o pessoal de Baitaba presente aí na nossa aula da Escola Ministerial Céus Abertos. Esses primeiros 5 minutos aí é pra gente dar as boas-vindas a algumas pessoas. Andrés Marino, hermano de Colômbia, que está vivendo em Cabo Frio, bem-vindo. E presente, eu não sei como é presente em espanhol, como se diz, estou acá estou. Então, Andrés, presente aí, Jaqueline, Anderson Bunier, presente. Obrigado, meu amigo, um abraço aí a toda a sua família, Andrés Marino, sua esposa e todos os seus. Le quero muito, amigo. Presente também? Ah, sim, que bueno. Então, queridos, a gente está aqui hoje e vamos fechar essa matéria com chave de ouro, uma notícia maravilhosa. Hoje nós abrimos lá a inscrição para o nosso Ruminando presencial, que vai ser dia 27, segunda-feira que vem, de hoje a 8, aqui no nosso local de reunião na Igreja de Cristo, em Santa Mônica, Rua Aristides de Oliveira, 1185. Já temos 23 pessoas inscritas para a nossa aula presencial. Tem uma boa notícia para você: será transmitida para os que estão de longe, vai ter direito a perguntas, vai ter os 10 primeiros ganharam um presente que vão receber no dia que estiverem aqui. Só o som está bem baixo, Priscila está falando que o som está baixo. Daniela Almeida está aqui me ajudando no suporte. Seu celular está bom? Daniela disse aqui, meu suporte disse que está chegando bom o som. Mais alguém aí está com áudio baixo, aumenta o volume do celular, ou se não vai ter que colocar o fone de ouvido, ou esperar a gente postar lá no YouTube, que a gente vai lá no YouTube, nós vamos tentar aumentar o áudio com um aplicativo Audacity para a gente botar lá mais para cima. Mas Daniela está aqui de contra-regra aqui me ajudando. Como é que está o som aí, Daniela Almeida? Tá ok? Daniela está indo ali pro quartinho para ouvir. Anne Lúcia, minha amiga de Feira de Santana, mulher de Deus, intercessora. Leandro Evangelista, presente. Então, o pessoal está ouvindo bem aí? Usa esses primeiros aí, faltam 3 minutos aqui para 8h05. Me fala aí como é que está chegando para você o áudio. Está chegando legal? A gente está aí, hoje nós não estamos captando na nossa mesa de som, estamos captando aqui do áudio externo, né? Mais um microfone de qualidade, então espero que o áudio Tá bom? Tá bom aí, Daniela? Daniela disse que é para aumentar o volume, pessoal. Laiane Cristina, bem-vinda. Luciana Santana, bem-vinda aí. Pessoal chegando aí. E hoje o tema da nossa aula é sobre as nossas armas espirituais. Nós vamos falar um pouquinho sobre como rejeitar os ataques do inimigo. Semana passada nós começamos a falar, na última aula, na verdade. Laiane, shalom, saudade também. E na última aula a gente começou a falar sobre ataque, contra-ataque, retaliação, e eu falei que hoje a gente estaria falando especificamente sobre a questão das nossas armas espirituais. Mas aí eu quero abrir aqui um espaço, a gente já vai partir para a aula para a gente não perder tempo, tá bom? Falando o seguinte, nós temos que aprender como lidar com os ataques que vêm contra nós, os ataques de Satanás, quando eles vêm contra nós. Então, existem 2 maneiras de nós lidarmos com os ataques do inimigo. Uma é a maneira passiva e a outra maneira ativa. Essa maneira passiva
ela se encaixa em momentos onde a gente precisa aí identificar quando o ataque ele não vem como uma afronta, mas como uma tentação. Por isso, Paulo fala para Timóteo, em 1 Timóteo 6,11, ele diz assim: foge das tentações. E ele ensina a fugir das tentações. Uma dessas tentações é o amor ao dinheiro. A gente falou aqui dos 3 espíritos que atuam diretamente dentro da igreja. Na semana passada a gente falou disso. Um deles é Mamon. Então a gente tem que aprender a discernir quando o ataque ele está vindo e quando nós devemos nos esconder em Deus, nos refugiar nele. Paulo também fala a Timóteo, em Timóteo 2,22, foge das paixões da mocidade. Nós temos o exemplo de José, que fugiu da mulher de Potifar, de Daniel e seus companheiros que se recusaram a comer da mesa daquele rei. E nesses momentos em que às vezes a gente precisa se refugiar, é quando muitas vezes você está debaixo de uma forte pressão, e debaixo dessa pressão que você se encontra na guerra espiritual, é muito importante você saber quando você está no seu limite. Isso mesmo, nós temos uma estrutura espiritual que ela é infinitamente gigante. Nós somos, para você ter ideia, né, da nossa estrutura espiritual, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, conforme Paulo diz em Efésios 2,6. Mas nós temos também uma estrutura emocional. Eu já conheci muitas pessoas extremamente espirituais, de oração, que elas entraram em um confronto, de uma guerra, e as emoções delas começaram a entrar em choque. O que eu faço nesse momento? Aí existe um comentário de um grande general que ele dizia: mais vale um recuo estratégico que um avanço desordenado. Então o flecheiro, quando ele quer atirar a flecha longe, ele recua um pouquinho os passos para trás. Não é fugir do diabo, não. Quem tem que fugir é o diabo, mas é aquele recuo de encontrar em Deus o suporte para você continuar, para você avançar e você encontrar força. Às vezes esse recuo é necessário, por exemplo, para fugir da tentação. O ataque às vezes vem com cara de tentação. Eu prefiro quando Satanás bate de frente mesmo, porque a gente sabe que a gente vai atropelar ele. Mas quando ele disfarça com a tentação, né? Quando é isso? Às vezes você está numa situação de guerra espiritual muito grande e naqueles dias começam a aparecer propostas malignas para tentar te tirar o seu foco, para tentar tirar você da visão do que você realmente está fazendo. Aí o que você tem que fazer? Você tem que buscar em Deus forças para resistir à carne, para resistir aos ataques do inimigo, e aí a vitória é certa. Mas nós temos também que entender que tem a parte ativa, a parte ofensiva. E aí eu quero começar lendo um texto que todo mundo conhece, que está em Efésios capítulo 6, nós vamos falar hoje das nossas armas espirituais. Eu quero usar esse texto para início. Efésios 6:10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, e aí Paulo diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse texto é o nosso texto inicial de hoje. É um texto que você conhece, é um texto que nós aprendemos, né? E aí é importante entender algumas verdades sobre esse texto muito fundamentais. Uma delas é que a palavra-chave aqui é que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Isso nos ensina que nessa guerra, nessa batalha espiritual, nós não temos condições de guerrear só. Nós precisamos do poder de Deus manifesto em nós. Quem é o poder de Deus? O Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em nós. A força humana é totalmente inútil contra os ataques engenhosos e esquemas de Satanás. Conhecimento e a prática da palavra de Deus é o que vai nos levar à vitória. Então preste bem atenção. Eu já tive experiências de chegar em lugares em que as pessoas estavam tentando segurar uma pessoa possessa de demônios.
e havia ali 10 homens para segurar uma menina que era magrinha, deveria ter seus 50 e poucos quilos, e eles estavam ali na força humana segurando aquela garota. E eu, na época, muito mais novo, né, no começo do meu ministério, eu fui pastor, ungido ao pastor com 17 anos de idade. Então nessa época eu tinha 18 mais ou menos, e aí eu pedi para que aqueles homens soltassem aquela garota endemoniada, porque eu iria expulsar aquele demônio. Quando eu falei isso, aqueles homens olharam para o meu porte físico e olharam assim, imaginaram, nossa, esse garoto aí não vai conseguir fazer isso. Mas uma das pessoas entendia que aquilo ali era uma ação sobrenatural, soltaram a garota, e eu usei a autoridade espiritual que eu tenho, que você tem também. E quando eu comecei a dar as ordens espirituais direcionadas àquele espírito que estava naquela garota, ele foi expulso, a garota foi liberta e tudo deu certo. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender, essa guerra ela é espiritual. Por isso Paulo vai dizer em 2 Coríntios 10, versículo 4, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais e elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Sabe o que significa isso? Que as fortalezas espirituais não vão ser rompidas pelo nível do conhecimento bíblico que eu tenho. As fortalezas espirituais não vão ser rompidas pelo tempo de fé que eu tenho. Elas vão ser rompidas à medida que eu estiver cheio do poder do Espírito Santo. Isso mesmo. Esse poder, o que significa ser fortalecido no poder de Deus? Significa viver na total dependência do Espírito Santo. No original grego, né, essa palavra significa estar continuamente cheios do Espírito, estar vivendo debaixo de uma vida saturada pela presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o único fogo que queima demônio, o único fogo que Satanás teme é o fogo do Espírito. Então, quanto mais fogo do Espírito tiver na sua vida, mais Satanás vai ter medo de você. Então, como é que nós podemos nos fortalecer no Senhor? Primeiro, saber que o Espírito Santo ocupou residência permanente em nós no momento em que nós recebemos Jesus como Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 9 fala disso. Então, o Espírito Santo ele não nos visita, o Espírito Santo ele habita em nós. Saber que o pecado entristece o Espírito Santo, mas não o leva de nós, ele permanece conosco. Isso aí é assunto para outra matéria, não vou entrar nesses detalhes agora, ok? Mas o Espírito Santo ele fica triste quando a gente peca, e essa tristeza do Espírito não é uma tristeza humana, de emoções, depressiva, é que na verdade o propósito de Deus não vai se cumprir como deveria se cumprir. Saber que uma coisa é o Espírito Santo habitar em nós e outra coisa é ele nos governar, nos direcionar. Então os níveis de batalha eles vão aumentando, e à medida que os níveis de batalha eles vão aumentando, mais dependente você precisa se tornar do Espírito Santo e mais cheio você precisa estar do Espírito Santo. Quanto mais cheio você estiver do Espírito Santo, quanto mais dependente você for do Espírito Santo, mais você vai conseguir resistir às forças das trevas. Eu me lembro de uma experiência que eu tive aqui em Salvador, em que eu orei num lugar e à noite tive um ataque, né, e um ataque maligno, dormindo, né? Satanás é covarde, né? Aproveita quando a gente está dormindo e não consegue reagir. E aquele ataque, aquela pressão, você já deve ter passado por isso, como se alguém estivesse ali me pressionando para baixo. E eu acordei com aquilo, e quando eu acordei com aquilo, me revoltei, comecei a guerrear naquele quarto. E aí eu falei com Deus, Deus, como é que esse espírito conseguiu me atacar? Como é que ele conseguiu vir nesse momento contra a minha vida com esse ataque? E que ousadia é essa? Que atrevimento é esse? E aí o Espírito Santo me disse, reforce seu nível de oração. E eu me lembro que eu passei ali o dia em oração, e à noite entrei em guerra espiritual, e aquilo nunca aconteceu, nunca mais aconteceu. Então é preciso entender que níveis de batalhas diferentes exigem uma profundidade maior, exige uma busca maior. Então está passando por um momento de guerra, está passando por um momento de luta, oração, jejum, mergulhar em Deus, ser cheio do Espírito Santo, você que fala em línguas, orar em línguas, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, amém? E assim você vai resistir ao inimigo. Vamos falar um pouquinho sobre a armadura de Deus, revestidos de toda a armadura de Deus. A primeira coisa que eu quero falar aqui é desmistificar algo que muita gente mistifica muito, né? A armadura de Deus, ela não é como a armadura do Power Rangers, que você, por exemplo, vive uma vida libertina, do jeito que você quer, e aí de repente você vai entrar num momento de guerra espiritual e você diz, agora eu quero te pedir, Senhor, me reveste com a tua armadura, capacete da salvação, espada do Espírito, como se fosse a armadura do Power Rangers. Esquece isso, não funciona dessa maneira. Se você for ver e você for ler com detalhes e aprofundando a palavra, você vai descobrir
você vai perceber que cada parte da armadura de Deus são ações diárias e são construídas com uma vida prática desses fundamentos que são partes da armadura. Por que Paulo usa então a simbologia da armadura? A história vai dizer da carta de Efésios que quando ele escreveu essa carta, ele estava algemado e do seu lado havia um soldado romano que estava guardando ele. Ele olha para a armadura daquele homem e ele entende que assim como um soldado humano tem a armadura que lhe protege, nós, filhos de Deus, também não ficaríamos na mão. Deus providenciaria nos proteger por meio de uma armadura espiritual. Então o diabo usa os ardis da nossa personalidade, os apetites da carne, os impulsos físicos naturais, a fim de conspirar contra nós, quando os mesmos não estão sendo controlados pelo Espírito Santo. Por isso, nós precisamos da armadura de Deus. Para combater o que? A gente às vezes pensa muito no diabo, mas se você for olhar aqui profundamente a armadura de Deus, você vai perceber que apenas o escudo da fé fala dos dardos inflamados do diabo. Se você for olhar, os outros aspectos da armadura de Deus tratam literalmente com o nosso caráter, conosco. Então preste atenção no que eu vou falar agora. Para você resistir às ciladas do inimigo, para você resistir aos ataques das trevas, ao dia mau, você precisa da armadura de Deus. Mas preste muita atenção nisso. Você vai ver que quase todos os aspectos da armadura têm mais a ver comigo, com o meu caráter, com a minha personalidade, com o meu temperamento, para me tratar e me proteger dos ataques do inimigo. Mas o grande papel da armadura é proteger de mim mesmo. A única parte que fala literalmente de nos livrar dos dardos do inimigo é o escudo da fé, que a gente vai explicar daqui a pouco. Mas a parte assim interessante, aí eu quero abrir um parênteses aqui para falar de algo que o Espírito Santo me revelou alguns anos atrás, é que se você for olhar a fundo essa questão da armadura, você vai perceber que ela tem proteção para todas as partes do corpo, menos para as costas, não existe. Mas a couraça protege, a couraça da justiça. A couraça ela é vestida, e a couraça dos romanos, ela não tinha uma proteção nas costas. Ela era aquelas couraças que amarrava atrás como um espartilho. E o entendimento que eu tenho disso é que a responsabilidade de guardar as costas, minha e sua, é que nós temos que guardar as costas uns dos outros. Não sei se você assistiu o filme 300, um filme que fez sucesso, um filme que conta a história dos espartanos. E os espartanos, eles lutavam um de costa para o outro. É interessante porque tem uma cena que me chama muita atenção. Quando eu estava assistindo o filme, eu parei nessa cena assim, na época DVD ainda, né? Dei a pausa e parei assim, fiquei olhando. Quando o Corcunda, ele vem se alistar no exército de Leônidas, e ele chega para o capitão Leônidas e diz assim: olha, o meu pai foi um grande guerreiro espartano, ele deixou de herança para mim a sua lança e o seu escudo, e eu quero lutar no exército espartano. E então o capitão Leônidas diz para ele assim: quero que você desfira um golpe com a lança. E ele desfere um golpe violento com a lança, e ele diz: você tem uma boa remetida, agora eu quero que você defenda com o seu escudo. E ele golpeia ele com a espada, e quando ele golpeia ele com a espada, ele não consegue levantar o escudo. Então o capitão Leônidas olha para ele e diz assim: você não tem como lutar no exército de Esparta, porque você tem um bom ataque, você sabe atacar, mas você não consegue levantar o seu escudo. E todo soldado, todo guerreiro espartano luta protegendo as costas do seu irmão, do seu companheiro de guerra. Eu acho que é aí que a gente peca muito como igreja. Eu acho que é aí que a gente erra muito, pastor, discípulo. Acho que é aí que a gente erra muito, porque a gente foca muito no ataque e em não proteger as costas dos nossos irmãos. O que é proteger as costas do seu irmão? É quando você ouvir um comentário sobre ele, é quando você saber que ele caiu, que ele pecou mesmo. Ele caiu, ele nem precisa nem proteger as costas, aí a gente tem que ir lá e levantar ele, né, resgatá-lo. Mas proteger as costas do irmão é nós não termos em nós a síndrome de Caim. Quando Deus vai procurar por Abel, ele pergunta para Caim: onde está teu irmão? E Caim faz a seguinte pergunta: por acaso eu sou guardador do meu irmão? E a resposta dessa pergunta para mim e para você é: eu sou seu guardador, você é meu guardador. Eu tenho a responsabilidade de guardar as suas costas, e você tem a responsabilidade de guardar as minhas. Como é que eu faço isso? Em oração, protegendo, vigiando, não permitindo fofocas, não permitindo
difamação, quando ouvir algum comentário, se você não souber realmente que aquilo é verdadeiro, não fala. Eu sempre digo, né? Seja mais um joelho e não mais uma língua. Então a armadura de Deus, ela nos ensina muito sobre ações práticas. Ela não é algo místico que a gente pega assim e veste na hora que vai lá no terreiro de macumba evangelizar, na hora que vai lá orar pela pessoa endemoniada. Não adianta tentar se revestir misticamente da armadura se você não vive uma vida prática daquilo que a armadura é. Então é um arsenal que nós temos, a armadura de Deus é um conjunto de armas ofensivas e defensivas. Além disso, a gente tem algumas armas que é o nome de Jesus, a gente vai falar disso mais para frente. Mas ao longo da Bíblia esse arsenal toma diversos nomes, né? A Bíblia chama em Romanos 13:2 as nossas armas de armas da luz. Em 2 Coríntios 6:7 chama de armas da justiça, armas poderosas em Deus, 2 Coríntios 10:4. A armadura de Deus em Efésios 6:11. Nós postamos hoje essa foto aqui na nossa página, né? Não sei se vai dar para todo mundo ver aí. Nós postamos essa nos grupos a gente postou aqui essa foto linda aqui, né? Do guerreiro de Deus aqui, não é nem de Deus, mas a gente botou aqui como de Deus, né? A gente colocou aqui, fazendo um paralelo com a armadura de Deus. Mas a gente vai falar um pouquinho, antes da gente entrar ativamente na armadura de Deus, a gente vai falar do nome de Jesus. O nome de Jesus é a arma que sustenta todas as outras armas, a armadura de Deus, qualquer outro, porque o nome de Jesus é o nome mais poderoso que existe. É o nome do qual todos os joelhos se dobrará nos céus, na terra e embaixo da terra. Então não adianta você querer entrar em uma guerra espiritual se você não acredita no poder do nome de Jesus. E aí eu vou falar para você que um dos livros mais poderosos que eu já li na minha vida se chama o livro O Nome de Jesus, do pastor Kenneth Hagin. Esse pastor que foi um homem de Deus, um profeta na verdade do Senhor, um apóstolo com unção profética poderosa, que é líder do ministério, né? Verbo da Vida, tem uma escola tremenda que é o Rema, e treinou muitas pessoas, tem muitos amigos no Verbo da Vida, e que nos ensina muito. Quando eu li o livro O Nome de Jesus, eu descobri o poder que esse nome tem. Eu já li a Bíblia, mas esse livro ele abriu meu entendimento. Os livros têm essa capacidade, né, de esclarecer aquilo que às vezes a gente não entende. E o nome de Jesus é o nome que faz com que todos os joelhos se dobrem. Eu vejo muita gente querendo fazer batalha espiritual e aí fala o nome de Jesus, mas não fala com a certeza de fé e a inteireza de coração do poder que esse nome tem. Você não tem ideia, irmãos. Já tive situações assim terríveis, e a autoridade desse nome, do nome de Jesus, não repreende só demônios, não. Tudo que Jesus repreendeu, você tem autoridade. Então você tem autoridade para repreender enfermidades, você tem autoridade para repreender fenômenos naturais, como Jesus fez com a tempestade. Você tem autoridade para repreender espíritos malignos, demônios, tudo. E já teve experiências de pessoas que foram atacadas por animais selvagens, testemunhos verdadeiros, e usaram o nome de Jesus e os animais se sujeitaram. Eu acredito nisso porque eu creio no poder desse nome. Então o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. E aí é muito interessante isso, porque a palavra vai falar em Efésios capítulo 1. Quero ler para você aqui Efésios capítulo 1, capítulo 1 de Efésios. Vai falar isso de maneira muito poderosa, né? Que Deus manifestou em Cristo, Efésios 1:20, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Então qualquer século que se levante. Filipenses capítulo 2, versículo 6 em diante, vai dizer que o nome de Jesus está acima de todo nome. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse é um dos nomes mais poderosos que a gente tem para usar na nossa guerra. Aliado a isso, nós temos toda essa armadura extraordinária que é a armadura de Deus. E ela é dividida em partes. A gente vai falar das partes, né, da armadura. A gente vai falar um pouquinho do capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? É aquele, eu ponho a mão assim e o capacete... Não, o capacete de salvação fala de uma proteção mental. 1 Tessalonicenses 5,18 diz que nós devemos entender, né, que todo o nosso espírito, alma e corpo deve estar alinhados com o Senhor e com a sua palavra. Então o capacete da salvação nada mais é do que você ter uma mentalidade salva. Filipenses 4:8 diz que tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma glória, nisso pensai. Eu fiz uma ministração aqui na nossa igreja local, o tema era os 7 filtros da mente. Vamos conferir isso aqui só para eu não ter dúvida aqui do que eu estou falando.
Filipenses 4, versículo 8. Então vamos lá: verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtude e louvor. 8 filtros que você tem que ter na sua mente para que você esteja protegido dos ataques de Satanás. Primeiro, você deve pensar apenas aquilo que é verdadeiro. Satanás é o pai da mentira, dos sofismas. O que é o sofisma? O sofisma é uma meia verdade. Tem cara de verdade, parece verdade, mas não é verdade. Então o que é um sofisma? Parece verdade, mas não é verdade. Então nada que vem de fonte estranha, né? Se a fonte não é a palavra de Deus, qualquer fonte que não seja a palavra de Deus é suspeita. É interessante porque eu aprendi, né, nesse último overdose que nós participamos lá em São Paulo, o apóstolo Edgar Pena, meu amigo, disse o seguinte: as ideias não são órfãs, as ideias têm pais. Ela tem um pai, né? As ideias têm um pai, elas não são órfãs. Quando Adão foi questionado por Deus, ele disse para Deus que estava nu. Deus perguntou para ele: quem te disse que estava nu? Ou seja, qual foi a voz que disse para você? Então a gente tem que julgar se é verdadeiro ou não. O que é que está com o capacete da salvação em nossa mente? É quando eu vivo a partir da verdade da palavra. Tudo que é honesto não vai defraudar, é um pensamento honesto, não vai injuriar ninguém. Tudo que é justo, ou seja, é carregado da justiça de Deus, é puro, é amável, é de boa fama, tem algum louvor, é nisso que eu tenho que pensar. Então a pessoa que está com capacete de salvação é aquela pessoa que a mentalidade de Cristo governa ela. A mente dela já não é governada mais pelos sentidos. Os sentidos são as portas de entrada da alma. A gente vai falar disso na aula, na matéria Vida no Espírito. Então tudo que você tem na sua mente é todo pelos sentidos. Mas a Bíblia diz em Isaías capítulo 11, versículo 6, deixa eu conferir a referência, Isaías capítulo 11, versículo 6, deixa eu ver se é 6 ou 13, eu sempre fico nessa dúvida. Isaías, livro do profeta Isaías, deixa eu abrir aqui para conferir, Isaías capítulo 11, versículo 3, versículo 3, né? Não 6, versículo 3: e se deleitará no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Está falando de Jesus, do Messias. A mente de Jesus era governada pelos céus. Jesus vivia com o capacete da salvação constante. Sabe o que isso significa? Que Jesus pensava a partir do Pai, a partir de cima. Ele diz: tudo que eu ouço, tudo que eu vejo o Pai falar, é isso que eu vou falar. Então o que é ter o capacete da salvação? É não julgar pelo que você vê, nem pelo que você ouve, porque Satanás pode fazer com que uma mentira pareça tanto verdade, que você pode ser enganado por ela. Já vi muita gente cair nessa. Então, capacete da salvação é uma mente protegida pela verdade de Deus, por esses 8 filtros que a gente falou: se é verdadeiro, se é puro, se é santo, se é de boa fama. Então nisso pensai, isso falai. Amém? Segunda parte que ele fala é o capacete da salvação, a couraça da justiça. Ele disse que nós temos que estar revestidos da couraça da justiça. O que significa estar revestido da couraça da justiça? É uma pessoa que entende que a única coisa que sustenta ela de pé é o sangue de Jesus, o sacrifício único e suficiente de Jesus. Ou seja, é alguém que não confia mais na sua justiça própria. Uma pessoa assim está livre do orgulho. É uma pessoa que entende que Deus não aceita ela pelo que ela faz, nem pelo que ela é. Deus aceita ela pelo que Cristo fez. Revestido da couraça da justiça é alguém que se achega diante de Deus com total humildade. É alguém que se achega diante de Deus com gratidão. É alguém que está protegido da falsa justiça, como diz lá no livro de Isaías, que são trapos de imundícia. É alguém que está livre da justiça própria. É alguém que entende que está de pé porque Cristo sustenta. É alguém que entende que é aceito porque Cristo fez o caminho de volta. Há um novo vivo caminho feito pelo sangue, Hebreus 10, 19. Então, estar revestido da couraça da justiça nada mais é do que não confiar mais em si mesmo. Eu não confio em mim, não. Confio na justiça de Cristo sobre mim. Vestido de justiça, ele trocou a sua roupa de pecado e te vestiu. Segundo aos Coríntios 5, 21, aquele que não tinha pecado, Deus tornou pecado por nós, para que nele, você está nele? Para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. A justiça de Deus na terra é todo aquele que não se sustém mais no seu comportamento,
E aí, algo muito importante, vou falar algo para você aqui que é uma revelação que tem nada a ver aqui com a aula, mas é algo que eu aprendi muito sério, que é a diferença entre reputação e integridade. Justiça de Deus tem a ver com integridade, não tem a ver com reputação. Ah, pastor, mas lá quando escolheram os homens lá para serem diáconos, em Atos capítulo 6, diz que eles tinham que ser homens de boa reputação. Lá quando fala dos obreiros, aquela geração valorizava a reputação. Mas deixa eu falar algo para você, nós vivemos uma geração em que a reputação não vale muito não. O que é reputação? A reputação é a maneira como as pessoas veem você. A reputação tem a ver com aquilo que as pessoas notam em você. Mas a integridade e a reputação depende da opinião das pessoas. Preste atenção nisso. A reputação depende da opinião das pessoas. A integridade não. A integridade depende apenas de você. Nós estamos vivendo uma crise de integridade, onde nós precisamos de pessoas íntegras. Tem gente aí que tem uma reputação excelente, mas não é íntegro. Então a justiça de Deus não tem a ver com boa reputação não, porque como filho de Deus, você vai ser difamado, vão falar mal de você, vão dizer que você não presta, vão dizer que você quer ser melhor que todo mundo. Isso vai acontecer, mesmo você sendo a pessoa mais humilde que existe. Mas a integridade depende única e exclusivamente de você. O que é integridade? É se sustentar na justiça de Deus e não na sua justiça própria. Quando você faz isso, você está revestido, você protege-se da impiedade, das acusações do adversário. O diabo vai até acusar você, mas você sabe que você não é aceito pelo que você acerta ou erra. A palavra pecado no original é errar o alvo, e a gente erra o alvo várias vezes por dia, mas o que me sustém não é eu acertar o alvo, é eu me colocar debaixo do sangue de Jesus, vestido da justiça de Deus. Aí sim, eu vou produzir obras de justiça, porque eu não estou confiando mais em mim, estou confiando nele, na justiça dele. Não só isso, o cinturão da verdade. Salmo 91, 3 e 4 fala que é pavês e escudo que nos protege do engano, né? A verdade é um fundamento que deve ser estabelecido em tudo nas nossas relações. Ser verdadeiro custa caro. Preste atenção no que eu estou falando. Ser verdadeiro custa caro. Nós estamos vivendo uma geração barata, uma geração, não é barata bicho não, ninguém gosta, geração sem valor. Isso mesmo. Estamos vivendo, hoje uma irmã me perguntou assim, a aula presencial não tem valor? Não, pastor, esse valor tem, não tem preço. Muita gente faz confusão entre valor e preço. O que é que tem valor? Minha família tem valor, meus filhos têm valor, meu carro tem preço. Meu carro tem preço. Então o meu carro, se você der um preço que seja legal para mim, eu vou vender. Mas se você colocar aí bilhões de dólares para comprar um dos meus filhos, eu não vou vender, porque para mim eles não têm preço, eles têm valor. E a verdade na vida do verdadeiro filho de Deus não tem preço. A verdade na vida de um verdadeiro filho de Deus tem valor. E viver a verdade custa caro. E nós vivemos uma geração barata, uma geração que se acostumou com a mentira. Nós vivemos na geração do fake news, a geração que compartilha mentiras sem nem sequer investigar se aquilo tem fundamento de verdade. Então essa geração que se vende, essa geração que vive à base da mentira, ela não sabe o preço da verdade. E sabe o que a Bíblia fala sobre a verdade? A Bíblia diz assim, ó, compra a verdade e não a vendas. Isso mesmo, preste atenção, a Bíblia diz assim, ó, compra a verdade. Deixa eu pegar a referência aqui para a gente ler isso. Compra a verdade e não a vendas. Livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 23. Vamos ler isso. Quero ler aqui com vocês Provérbios, capítulo 23. Provérbios 23, versículo 23, assim, compra a verdade e não a vendas, sim a sabedoria, a disciplina e a prudência. 4 coisas fundamentais para uma vida. Então quando a gente fala do cinturão da verdade, eu quero dizer uma coisa para você: ser verdadeiro custa caro. Nós vivemos uma geração que acostumou a viver de máscaras, acostumou a fingir, que tem o fingimento como cultura. Então nós precisamos saber o que é o cinturão da verdade. É quando a minha vida ela é uma vida verdadeira. E aí vai custar caro viver a verdade. Mas não é só o cinturão da verdade não. Além da couraça da justiça, do capacete da salvação, eu tenho que calçar os pés na preparação do evangelho da paz. O único que ilumina o caminho, livra do tropeço. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Protege você da confusão. Ter os pés protegidos pelo evangelho da paz é entender um princípio muito simples. Eu vou caminhar em paz à medida que o evangelho de Jesus reger a minha vida.
Então aqui é onde eu coloco o Evangelho como a luz da minha vida, quando eu coloco o Evangelho como a minha guia de direção. O Espírito Santo é o nosso GPS divino, ele conhece todo o trajeto, mas o mapa que a gente vai usar é a palavra de Deus. Então alguém com os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz é alguém que, além de viver o Evangelho, anuncia o Evangelho. Ó, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então viver o Evangelho é importante, e entender esse princípio é fundamental. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Tomai sobretudo também o escudo da fé. O escudo da fé garante que nós vamos resistir firmes contra os dardos inflamados de Satanás. Todos os dias os dardos de Satanás são lançados. O escudo da fé nada mais é do que viver uma vida não mais pelo que eu sinto, mas viver uma vida por aquilo que eu creio. Isso é fé. Se você me perguntar a minha definição de fé, segundo a teologia sistemática, a definição de fé é a certeza das coisas que se esperam, Hebreus 11:1. Mas se você me perguntar a minha definição de fé, é também essa, mas eu coloquei ela em palavras mais simples. Se você me perguntar assim, Joaldo, o que é fé? Fé é pensar com a mente de Cristo, é pensar com a mente de Deus. Na mente de Jesus não passa pensamentos de morte, de medo, de dor, de perda, de derrota. Jesus nunca falou não posso, não consigo, não vai dar, não tem jeito, ele nunca falou. Então, estar revestido, tomando o escudo da fé, é não viver mais por aquilo que os meus olhos veem, como eu falei, não somente para julgar e coisa e tal, mas para entender que quem vive por fé não vive pelo que vê, vive pelo que crê e pelo que acredita. Muitas vezes você vai estar debaixo de um nível de batalha espiritual, onde os dardos de Satanás vão vir para afetar sua identidade, dizendo que você não é o que você pensa que é, que você não vai chegar, que você não tem capacidade, que você não foi chamado para o ministério. Nesse momento esses ataques vêm, e aí você tem que tomar o escudo da fé. O que é tomar o escudo da fé? É assumir uma postura onde você diz, aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que o inimigo está dizendo, que todo mundo está dizendo, e muitas vezes quando fala o inimigo está dizendo, não vai falar na sua mente, não, ele vai usar uma boca, porque o diabo precisa de uma boca para falar, precisa de pés para andar, como de Deus também precisa, porque ambos são espírito. Então muitas vezes uma boca vai dizer, você não tem esse chamado não, você está iludido, você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir restaurar seu casamento, você não vai conseguir deixar essa vida de pecado. Então nesse momento o escudo da fé assume uma postura onde eu me defendo dos dardos, dizendo não, aquilo que eu acredito é maior do que aquilo que eu sinto. E aí nesse momento você entra numa guerra espiritual, na defensiva e no ataque ao mesmo tempo. Esse escudo é tipo aqueles escudos que você já viu os caras, eles defendem e atacam, e aí nós usamos o escudo da fé, a palavra de Deus como a espada que nos protege. Essa espada poderosa que infelizmente muitos filhos de Deus não sabem manejar. Essa espada poderosa que é a palavra de Deus. Então, queridos, é preciso saber manejar a palavra. Tem gente na Bíblia, tem gente na igreja, que está na igreja há 10 anos que não sabe o que é capítulo ou versículo. Eu me lembro que eu fui pregar um dia na igreja, eu cheguei na igreja e disse para os irmãos assim, abram a sua Bíblia em São Bartolomeu. E os irmãos começaram a procurar, teve um que gritou, é no Novo ou no Velho Testamento? Imagine aí. Então as pessoas precisam saber manejar a palavra como uma espada de 2 gumes, que corta a minha natureza carnal, fazendo morrer, mas que ataca Satanás. Foi a arma que Jesus usou no deserto, foi a arma que Jesus usou ali para confrontar o diabo, porque o diabo também usou a palavra, mas ele usou a palavra sustentada por sofismas, e você tem que usar a palavra fundamentada no padrão de Deus, que é a verdade fundamental que nos edifica, que nos abençoa. Então é muito importante você entender esse ponto aqui, ficar claro para você de que você precisa conhecer a palavra. A proposta da Escola Ministerial Céus Abertos é essa, é levantar uma geração de homens e mulheres que sejam obreiros eficazes na mão de Deus. Sabe o que é ser eficaz? É você cumprir o propósito pelo qual Deus te chamou, é você não ficar refém das circunstâncias, é você deixar a palavra governar a sua vida. Mas aliado a isso tudo, Paulo termina dizendo que nós temos que orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Sabe o que significa isso? Que todas as nossas ações comportamentais serão sustentadas a partir da nossa vida de oração, e a nossa vida de oração, ela nos leva a um novo nível em Deus. Então é importante você ter ações práticas, amor, justiça, santidade, fé, tudo,
mas é muito importante você ter o seu momento de oração, você ter o seu momento onde você se coloca em Deus e como filho você recebe diretamente dele. É bom receber através de alguém, mas existe uma porção reservada exclusivamente para você, filho de Deus, para você, meu irmão. Então é importante isso. Aliado a isso, temos uma arma muito poderosa. Apocalipse 12:11 diz: e eles o venceram pelo testemunho e pela palavra do seu poder e pelo poder do sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus é uma arma poderosa, primeiro para nos inocentar, depois para nos dar autoridade diante de Satanás, porque alguém inocente, alguém que tem consciência de que está livre, né, da condenação, que está livre de todo tipo de acusação maligna, alguém que tem essa consciência tem um entendimento pleno de que o sangue de Jesus nos dá autoridade, porque estamos limpos, nos dá poder, porque estamos guardados de Jesus, temos uma aliança de sangue com Ele, é esse sangue que sustenta a aliança que temos com Ele. Então é uma arma poderosa que nós temos contra o inimigo, e a única forma de a gente entender isso é entender que a guerra ela passa por essas etapas. Duas coisas que Paulo fala em Efésios do 6:10 até os 18 que a gente quer destacar. A primeira delas, Paulo disse que nós precisamos estar revestidos das armaduras de Deus para que nós possamos resistir depois de haver feito tudo. Isso é muito importante. Muitas vezes você vai participar de um evento, como a gente vai participar agora no carnaval, desses dias aí de batalha, de guerra, né? Nem batalha, é guerra mesmo, de alto nível, e aí a gente ora, jejua antes, durante, mas às vezes a gente esquece o depois. O que é o depois? É quando passa as festas, quando passa o dia, é onde vem um contra-ataque. Então por que Paulo está dizendo que não é algo que eu tomo e visto, é algo que eu permaneço fazendo? Porque depois que passa o período da guerra, eu preciso me manter firme nessas ações. Então é importante demais atentar para esse ponto. O segundo é que ele diz que nós possamos resistir firme no dia mal. O que é o dia mal? A Bíblia vai dizer através de Jesus que cada dia tem o seu mal. Jesus disse isso no Sermão da Montanha, ele disse: basta cada dia o seu mal. Mas existe o dia mal, né? Assim como existe o pão de cada dia, existe o mal de cada dia. Eu não preciso buscar o mal de cada dia não, ele vai vir, eu preciso resistir. Mas o pão de cada dia eu preciso buscar, porque vem do alto, lá do Pai, né? Eu preciso buscar. Mas existe o dia mal. O que é o dia mal? É aquele dia, meu irmão, que parece que Satanás esqueceu que existem outros crentes na terra. Parece que o diabo juntou todo o inferno e veio só contra você. Já passou por isso? Eu já, várias vezes. E o que me sustentou nesses dias? Alguns princípios fundamentais. Um deles, eu não caminho só. Eu tenho pastor, eu tenho um líder sobre a minha vida. Segundo, eu tenho irmãos, que eu tenho parceria, que eu tenho aliança. Então no dia mal, se você estiver só, você vai se dar literalmente mal. Além do dia ser mal, você vai ficar mal. Então é importante ter uma cobertura espiritual. Quando eu falo cobertura espiritual, não estou falando de ter apenas alguém a quem você corresponde, mas alguém com quem você tem um relacionamento de paternidade. A gente vai explicar isso na nossa matéria, paternidade. Ter alguém a quem você presta contas, não caminhar só, porque no dia mal você vai precisar de um colo, você vai precisar de um ombro. No dia mal você vai precisar de que alguém se coloque do seu lado na guerra. Então é importante não estar só. E aí, nessas orações, a gente precisa entender que nós somos chamados não somente para um momento de guerra, mas para usar essas armas de maneira eficaz. A Bíblia vai dizer que Deus tem um grande exército na terra, e esse exército ele é numeroso, ungido, veloz, temido, corajoso, disciplinado, invasor e poderoso. Onde é que está isso? Joel capítulo 2, do versículo 1 ao 11. E sabe qual é a boa notícia? É que você e eu, nós fazemos parte desse exército. Você já foi alistado, irmão, já está na guerra. Agora é saber usar as armas que Deus te deu, é se colocar nessa condição aqui para vencer todo tipo de tentativa maligna. Mas o mais importante, você precisa tomar cuidado com o seu inimigo mais perigoso. E o seu inimigo mais perigoso não é Satanás, é a sua carne. Porque você pode dizer assim para o demônio: sai, em nome de Jesus, ele sai. Mas você não pode dizer: sai de mim, eu mesmo. Não pode. Não pode. Você dorme, acorda com esse inimigo aí. E nesse inimigo aí, Gálatas vai dizer que você tem na sua carne aí inimigos. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, idolatria, glutonaria.
tudo isso está aqui, ó, na minha e na sua. Não, pastor, eu estou liberto. Amém, irmão? Se você quiser acreditar assim, beleza, você tem todo direito. Mas Paulo vai dizer que essa luta ela é constante. E a única maneira de você não ceder a essa luta é você andando no Espírito, é você vivendo debaixo da direção do Espírito. Por quê? Porque as obras da carne relatadas ali, elas são obras que estão relacionadas a vários tipos de áreas. Por exemplo, relacionadas aos pecados morais, de imoralidade, né? Fala de prostituição, impureza e lascívia. A religiosidade, os pecados espirituais, fala de feitiçaria, né? Idolatria. Aos pecados de cunho social, ou seja, relacionais, fala de inimizade, porfia, ciúmes, e iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, e os pecados contra si mesmo, contra o seu corpo, bebedice, glutonaria. Então, todas essas práticas pecaminosas, preste atenção nisso, elas estão aqui na minha carne. Por isso, mais importante do que conhecer as minhas armas espirituais é conhecer quem são os meus inimigos. A gente falou na nossa primeira aula dos nossos três principais inimigos, mas o pior de todos os inimigos é a nossa natureza carnal. Por isso, a maioria das partes da armadura de Deus não tem a ver com Satanás. Não tem a ver. A espada do Espírito e o escudo da fé são as que falam diretamente de ataque a Satanás. Mas as demais armas estão relacionadas comigo, com você, para tratar meu caráter, para tratar minha personalidade, meu temperamento. Você sabia que um dos maiores favoráveis de Satanás é o seu temperamento? Tem gente que acostumou a errar, acostumou a pecar, aí sabe o que ele diz? É porque eu sou sanguíneo, é porque eu sou colérico. Não, irmão, é porque você não está se colocando debaixo do governo do Espírito Santo. Se você colocasse, você vai poder ser controlado pelo Espírito Santo. Você vai poder ser direcionado. Então a armadura de Deus está estabelecida quando, pastor? Quando é que a armadura de Deus está estabelecida? Quando o governo do Espírito Santo se estabelece na minha vida. Aí sim, irmão, justiça divina, mente santa, verdade estabelecida, os pés protegidos, anunciando o Evangelho, uma vida guardada e protegida. Quando o inimigo vem, ele vai encontrar o poder do nome de Jesus nos meus lábios, a fé no nome de Jesus no meu coração, e aí não tem demônio, não tem principado, não tem potestade que resista a alguém que está debaixo dessa proteção. Sabe por quê? Porque você e Deus é maioria. Você e Deus é maioria. Então essas armas espirituais, elas não estão liberadas só para os pastores. Essas armas espirituais, elas estão liberadas só para os apóstolos. Eu ouvi uma vez alguém dizendo assim, né? Eu ouvi isso, né? Existem níveis de guerra espiritual que só um apóstolo pode ir. Existem níveis de guerra espiritual que só um profeta pode ir. Bom, alguém pode até falar isso, mas a Bíblia não fala isso. Porque a Bíblia não diz que os apóstolos estão assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia não diz que os profetas estão assentados. A Bíblia não diz que os pastores estão assentados. A Bíblia diz que todos aqueles que são filhos de Deus. Você é filho de Deus? É. Então a Bíblia diz que você está assentado nas regiões celestiais. Sabe, acima de quê? De todo principado, potestade, todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Então não é a sua função ministerial, o seu ofício ministerial que delega autoridade a você. É o sacrifício do Cordeiro, é o poder do nome de Jesus, é a herança de filho de Deus que você tem, que te dá autoridade para superar, para triunfar sobre os demônios, para mostrar o poder. Se você tem isso aliado à sua fé, você pode ser o irmão mais simples da igreja. Chegou agora na igreja. Por isso o papel de todo pastor, de todo líder verdadeiro, não é colocar as pessoas dependentes da autoridade que ele tem. O papel de todo pastor, de todo líder, é ensinar as pessoas a autoridade que eles têm. E por isso a Escola Céus Abertos existe, para ensinar você que você, filho de Deus, tem autoridade. Geralmente quando as pessoas vêm para mim assim, pastor, ora aqui porque eu estou com uma enfermidade. E geralmente eu oro, eu repreendo e tal. Mas em muitos casos eu digo assim, olha, bota a mão no local da enfermidade aí, que eu vou te ensinar como usar a tua autoridade. Por que eu faço isso? Porque foi assim que Jesus nos ensinou a agir. Jesus nos ensinou a capacitar as pessoas para reconhecer, usar a autoridade que elas têm. Então você, filho de Deus, você tem autoridade. A única pessoa que pode sabotar a sua autoridade é você, por meio de duas práticas. Primeiro, da ignorância, não conhecendo o poder e a autoridade que você tem. Segundo, por meio de uma vida que não esteja dentro da legalidade da palavra de Deus. Mas se você tiver
aí tudo certo. Amém? E assim nós encerramos a nossa aula sobre as nossas armas espirituais, revestidos de toda a armadura de Deus, revestidos da autoridade do nome de Jesus, do poder do sangue de Jesus. Nós vamos chegar longe. Sabe por quê? Porque tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Falta 10 minutinhos para nós encerrarmos a nossa aula, e aí eu quero usar esses últimos 10 minutos para falar algumas coisas para você que eu preciso falar nesse tempo de escola. A primeira delas é que essa escola tem sido uma bênção para muita gente, para mim e para você. Eu amo ensinar, amo aprender. Minhas duas grandes paixões na vida é ensinar e aprender e ensinar. Aprender e ensinar. Eu nasci para isso, esse é o meu propósito. Eu me sinto pleno quando eu faço isso. E nós resolvemos colocar a escola em uma modalidade grátis na internet. Mas para fazer isso existe uma demanda de tempo, de ocupação. Tenho trabalhado muito pela escola e nós fizemos agora um investimento financeiro para montarmos uma sala de vídeo aqui na igreja. Por isso, aí as próximas gravações vão ter outra qualidade. Então nós compramos aproximadamente R$ 1.500 de equipamento, entre placa de áudio, entre microfones que a gente vai usar e todo um material para a gente montar nossa sala de vídeo. Mais de 1.500. Eu lembrei agora que tem um ar-condicionado também que a gente comprou. Aproximadamente R$ 3.000 nós usamos para montar nossa sala de vídeo, para continuar dando as aulas, para continuar fazendo tudo. E nós não cobramos pela escola. Para você ter ideia, a escola presencial, a mensalidade dela é R$ 150. Se você for comprar o curso completo da escola, cada matéria é R$ 100, você pagaria R$ 2.000. E nós estamos oferecendo esse conteúdo totalmente grátis. Estamos vendendo o material, a matéria da batalha espiritual, por um valor de R$ 30. Então existem duas maneiras de você abençoar o nosso ministério. Eu sei que eu tenho sido bênção na sua vida. Eu aprendi que você corresponde à unção semeando. Eu aprendi isso, eu vivo isso. Então a semeadura vai gerar sempre generosidade. Então aqui eu quero usar esse espaço aqui de encerramento na nossa matéria Batalha Espiritual para falar a você duas coisas. Existem duas maneiras de você abençoar o nosso ministério, para que a gente continue fazendo isso com todo amor, com toda dedicação, como a gente tem feito, com toda entrega. Duas maneiras. Uma delas é você adquirindo material que custa R$ 30. A gente envia para você por WhatsApp ou por e-mail. E outra é ofertando o nosso ministério. Eu sei que tem gente que diz assim: eu já comprei o material, eu não vou ofertar. Só que eu vivo esse princípio. Eu já fui em lugares e congressos que eu paguei para entrar e eu ofertei lá dentro. Então a sua oferta independe de você comprar o material ou não. Se você também não quiser ofertar, fique tranquilo. Você não é obrigado a ofertar para continuar fazendo a escola. Como eu falei, a escola é feita por amor e é grátis. Mas nós temos um chamado, nós temos um ministério. E dentro do nosso ministério, nós temos ensinado isso. Então, se você for tocado pelo Espírito Santo, você sentir no seu coração o Espírito Santo falar com você e você quiser fazer uma oferta no nosso ministério, no nosso chamado: Pastor João, eu quero fazer uma oferta no seu chamado. Então, a unção, ela gera liberalidade, ela gera o entendimento de que todo serviço prestado, eu acredito que o que você tem recebido esses dias aqui, como eu falei, não tem preço, né? Não tem preço, mas tem valor. O que você tem recebido aqui tem, com certeza, alinhado sua vida, ajustado. Então, se você quiser fazer uma oferta no nosso ministério, nós vamos estar postando, quando nós postarmos o vídeo no canal do YouTube, nós vamos deixar no link de descrição o número da conta para depósito. Mas os alunos que estão cadastrados em nossos grupos do Telegram e do WhatsApp, nós vamos postar um card com o número da conta. É o mesmo número de conta que você compra o material, se você quiser, e você vai fazer a oferta que o Espírito Santo colocar no seu coração. Se você também disser: não, Deus não tocou no meu coração, não quero fazer oferta não, eu quero assistir, desfrutar, aprender, não tem problema, nós vamos continuar fazendo do mesmo jeito. Deus vai trazer recursos, vai trazer provisão, e a gente vai conseguir pagar todos os equipamentos que a gente comprou para a sala de áudio e de vídeo, e a gente vai continuar fazendo. Mas se o Espírito Santo tocar seu coração, oferte. O Espírito Santo dizer para você: oferte R$10, oferte R$5, oferte 50, 100, 1.000, não sei. Tem pessoas que têm condições de fazer uma oferta mais generosa. A sua oferta não é o que vai manter a escola no ar, entenda bem. Não é a sua oferta que vai manter a escola lá. Nós vamos continuar fazendo a escola mesmo que ninguém oferte. Mas eu aprendi um princípio, né?
que quando você aprende a palavra, né? O livro de Gálatas, capítulo 6, ele nos ensina esse princípio, e eu vivo muito esse princípio na minha vida. Eu não estou te falando de nada que eu não viva, né? Algumas pessoas perguntaram, por que você não coloca um preço, pastor, na escola? É melhor colocar um preço. Não, eu prefiro deixar do jeito que está e pedir que você oferte, né? Que você, tocado pelo Espírito Santo, oferta. Mas Gálatas 6,6 diz assim: o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então esse é um princípio bíblico. Se você está recebendo, né? Se você está sendo abençoado, a gente faz isso na igreja, a gente faz isso no congresso, eu faço isso, todo congresso que eu vou, todo culto que eu vou, eu oferto. Então se você quiser fazer uma semente no nosso ministério, você pode pegar lá os dados que a gente vai deixar aqui, a gente vai deixar os dados aqui na página da escola. Nos vídeos agora do final a gente vai deixar os dados para que você faça. Se você fizer, aí você vai apenas me confirmar que você ofertou, e nós vamos colocar o seu nome no nosso registro de oração. Nós temos um caderno de oração onde a gente ora 12 horas por dia, todos os meses, mas no meu registro de oração pessoal, você vai estar nas minhas orações, eu vou estar intercedendo por você, por sua família, por sua casa, tá bom? Então fica à vontade para fazer, se o Espírito Santo te tocar. Se o Espírito Santo não te tocar, não faça. Não vou ficar chateado, vou ficar triste com você, vou continuar fazendo a escola com o mesmo amor, mesma garra, mesmo gás, porque o obreiro é digno do seu salário, e o salário não vem do seu bolso, nem do bolso de ninguém, vem das regiões celestiais. Deus vai usar pessoas na terra, claro, mas aqueles que entendem que os recursos que possuem são do reino de Deus, tá bom? Queridos, foi muito bom estar com vocês. Falta 5 minutos para a gente encerrar, e aí nesses últimos 5 minutos quero dar algumas orientações boas para você. A primeira delas, eu quero que você vá lá nos grupos que você está. Se você está no grupo do Telegram, faz as perguntas pelo grupo do Telegram, comenta sobre a aula. Se você está no grupo do WhatsApp, faz o mesmo. A gente vai dar uma atenção maior para os que estão no grupo do WhatsApp. Tem pessoas que não estão acostumadas com o Telegram ainda, mas que estão lá no WhatsApp. Então tem pessoas que não conseguiram instalar o Telegram porque o celular está carregado, está cheio. Então vai lá no WhatsApp, faz sua pergunta, comenta a aula, diz aí qual foi a parte da aula que chamou mais a sua atenção, para que a gente possa melhorar, na verdade, né? E que a gente possa avançar. Uma outra coisa é que esse conteúdo que nós estamos oferecendo para você grátis, ele é um conteúdo muito mais profundo. Para você ter ideia, essa matéria, quando ela é feita presencial, cada aula tem 1h30, e são, para cada matéria, em média, 5 aulas. Então a gente está produzindo um conteúdo mais robusto, com muito mais detalhes, com testemunho, não falando tão rápido como eu falo aqui. Percebeu que eu estou falando muito rápido? Porque a gente tem que ganhar tempo, então fala rápido. Mas nas aulas que serão gravadas, que não serão ao vivo, que são o pacote total da escola, o conteúdo é muito mais profundo, existe muito mais testemunhos, muito mais detalhes, muito mais experiências, e esse conteúdo ele vai ser disponibilizado futuramente na Hotmart. A gente vai estar avisando a vocês que quiserem adquirir o conteúdo, tá bom? E importante você que está nos nossos grupos ficar atento a todas as informações que a gente dá durante a escola. O grupo vai ficar aberto por 24 horas, os comentários, depois a gente vai fechar o grupo para que a gente dê uma descansada também, né? Porque o pessoal fica ali perguntando coisas, e a gente ama responder, não responde de qualquer maneira, a gente responde com amor. Você vê que a gente responde com detalhes, né? Ensinando de verdade. Então quero reforçar o nosso convite aí para o dia 27. Dia 27, nossa aula presencial. Na verdade não é uma aula, é o Ruminando, né? Eu vou fazer o Ruminando amanhã de manhã dessa aula em áudio, e o Ruminando presencial vai ser dia 27 aqui na nossa igreja, Igreja de Cristo, aqui em Santa Mônica, Salvador. Já temos mais de 20 pessoas que confirmaram presença, fora os nossos discípulos, que eu sei que com certeza virão e estarão aqui conosco. Então você que tem sido abençoado por essa escola, divulga a escola, compartilhe o link. Mas pastor, ainda pode entrar, mesmo quando a gente encerrar a matéria, a batalha espiritual, pode entrar sim, tá bom? Não tem problema nenhum. E a pessoa pode assistir as aulas que não assistiu ainda pelo canal no YouTube. Próxima aula que a gente vai abrir, hoje é segunda, próxima aula a gente vai gravar a Daniela está perguntando aqui, dia 27 que horas? Verdade, né? Eu vou ter lá no grupo, mas dia 27 às 19h30 a gente vai ter o nosso Ruminando aqui em Santa Mônica. E a próxima aula que a gente vai gravar, nós iremos gravar provavelmente na sexta-feira à noite, tá?
Eu estou vendo ainda direitinho se a gente grava na sexta-feira à noite. Eu vou avisar com antecedência no grupo. Como eu falei, a gente não vai ter dias fixos porque eu trabalho com agenda muito corrida, mas a gente sempre vai avisar com antecedência a aula para você se programar, tá bom? Então, assim, segunda-feira a gente é meu dia de folga, então fica mais fácil fazer a aula à noite. Quer dizer, era meu dia de folga, né? Depois da escola, à noite eu estou aqui com você, te servindo. Então, queridos, um beijo no seu coração, graça e paz, que você possa ruminar essa aula, amém? Compartilhar, abençoar pessoas, para que elas possam fazer parte desse conteúdo que tem te abençoado tanto. Se você está sendo abençoado, compartilha, abençoa outras pessoas, faça o conhecimento avançar. Você é o instrumento de Deus para que a verdade chegue até outras pessoas. Um beijo no seu coração, graça e paz.